Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que vocês estão assistindo esse vídeo, mas nós vamos então hoje para mais uma aula de história. O nosso tema é sobre o sexto banco de atividades e o nosso tema são os hebreus. Quem são os hebreus, né? Nós estudamos nas outras videoaulas, nós estudamos sobre os egípcios, nós estudamos sobre alguns povos que moraram lá na Mesopotâmia e nós vamos estudar agora sobre os hebreus. Os hebreus são um povo também muito antigo, assim como os egípcios, assim como povos que habitaram a Mesopotâmia, os hebreus também são um povo muito antigo. Mas a gente precisa destacar algumas diferenças. Eles não eram como os egípcios, eles não eram como os povos que habitaram a Mesopotâmia, eles tinham as suas particularidades. E é isso que nós vamos ver hoje. Tudo bem? Bom, eu coloquei para vocês aí uma imagem que mostra um pouquinho desse povo, né? Para a gente iniciar. É um povo que tem uma tradição muito forte, né? Uma tradição religiosa muito forte, costumes muito fortes, muito presentes. E nós vamos estudar um pouquinho. Essa é só uma imagem para retratar esse povo que nós vamos estudar agora. Bom, para início de conversa, nós precisamos entender de onde a gente está falando, onde esses povos habitavam, onde esse povo habitava. Então aí para vocês tem um mapinha e aqui bem no cantinho do mapinha a gente tem o Egito, que a gente já estudou, e aqui no outro canto superior direito nós temos a Mesopotâmia com o rio Tigre, o rio Eufrates, que nós já estudamos também. E aqui no meio nós temos um território chamado Palestina, com um rio chamado Rio Jordão. É nesse território aqui que os hebreus vão habitar, né? A história diz, né, que os hebreus saíram, né, alguns povos saíram da Mesopotâmia, então se mudaram aqui para a Palestina, então teve início esse novo povo, esse novo grupo que ficou conhecido como os hebreus e que habitaram essa região. É importante destacar nesse mapa que vocês estão vendo que o rio dessa região é um rio muito menor do que o rio Tigre, o rio Eufrates ou que o rio Nilo que aparece aqui no Egito. Então, lembra que a gente estudou que os rios eram importantes para o desenvolvimento da agricultura? Para os hebreus, como eles tinham nessa região apenas o Rio Jordão, né, e todo o território cercado por um deserto, né, a prática da agricultura foi desenvolvida de uma forma diferente. Sim, eles praticavam a agricultura, principalmente na beira do Rio Jordão, no entanto, não de uma forma tão bem desenvolvida como os povos da Mesopotâmia e os egípcios, certo? Então não era a principal atividade deles a agricultura. E nós já vamos ver qual era então a principal atividade deles. Tudo bem? Eu coloquei para vocês aí um outro mapinha, e esse mapinha mostra a divisão dos povos, do povo hebreu. Como assim? O povo hebreu, ele se organizava, assim que eles começaram a crescer e se organizar ali na Palestina, eles se organizavam em tribos independentes, não em um único povo como os egípcios, por exemplo. Então eles eram um povo só, né? Mas eles se dividiam em tribos, então esse mapinha está mostrando para vocês algumas das tribos. São 12 tribos dos hebreus, né? Que são conhecidas e nesse mapa nós vemos então a ocupação do território de cada uma dessas tribos aí na Palestina. Tudo bem? Alguma dessas tribos, né, talvez vocês já tenham escutado, já tenham visto algum filme, mas nós vamos estudar, vamos falar um pouquinho mais sobre elas mais pra frente. É só para vocês terem uma noção de como eles se dividiam, como eles se organizavam, certo? Eles se dividiam em tribos, no entanto, aquela divisão de tribos
não foi favorável quando eles começaram a disputar territórios com os seus vizinhos, com outros povos que habitavam ali a região. Por quê? Porque cada tribo, como era independente, acabava guerreando contra outro povo e se tornando mais fraca, né, do que se tivesse todo o povo unido. Então eles optaram por, em vez de se organizar em tribos, se organizar como um único povo depois. Então eles começaram primeiro se organizando em tribos e depois passaram a se organizar em um único reino, a ter um rei. Então, quando eles passam a ser um único reino, um único povo, a gente diz que então a gente tem a monarquia do povo hebreu, certo? Todo esse território aqui que eu mostrei para vocês, passa então a ser dominado por um único rei. E aí, nessa pirâmide que está mostrando aí para vocês, nós temos a organização de como era essa sociedade a partir, né, desse rei. Então, nós temos aqui em cima a monarquia, ou seja, o rei, a família real, os nobres, as pessoas importantes desse reino ocupavam então o cargo superior aqui. Abaixo nós temos os grandes proprietários de terra, os sacerdotes que cuidavam da religião, e nós temos também os chefes militares, né, aqueles que cuidavam das guerras, que cuidavam do avanço dos territórios, do domínio de outros territórios. E abaixo nós temos os comerciantes, e a maioria da população era composta por camponeses, pastores e escravos. Então, a organização social dos hebreus não era muito diferente da organização social dos egípcios ou da organização social dos povos da Mesopotâmia. A maioria dos povos antigos que se organizava como monarquia se organizava dessa forma, né? O rei, a sua família, os seus amigos como os mais importantes, e a maioria da população sendo camponesa, sendo escrava, e no caso dos hebreus sendo pastores, que a gente vai ver que é a principal, então, atividade que os hebreus desenvolviam. Então, eu coloquei aí para vocês uma imagem que retrata essa atividade. O que é ser um pastor, né? Um pastor, que era a principal atividade dos hebreus, o pastoreio, é o cuidado de animais, cuidado de grupos de animais. Então, aí vocês estão vendo alguns homens cuidando de bois, alguns homens cuidando de ovelhas, e era isso que eles faziam. E para que eles faziam? Como que eles conseguiam sobreviver disso? No caso das ovelhas, por exemplo, eles cuidavam das ovelhas e depois eles podiam usar a lã das ovelhas para fazer tecidos, para vender, né, produzir tecidos e vender para outros povos também. Então, isso era uma atividade comercial, uma atividade que dava o sustento para eles. No caso de bois, poderia-se usar a pele dos animais, a carne dos animais. Então, a principal atividade deles era esse cuidado de animais, cuidado de grupos de animais, que fica conhecido como pastoreio, porque os homens levavam esses animais ao campo e deixavam, então, os animais ali se alimentando, ficavam ali cuidando para que ninguém viesse roubar, né, ninguém viesse causar nenhum dano a esses animais. Tudo bem? Essa, então, é a principal atividade que os hebreus desenvolveram. Outra característica muito importante sobre os hebreus é o fato de eles não serem politeístas. Nós estudamos que a maioria dos povos antigos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, né? Nós vimos que os egípcios tinham vários deuses, que os povos da Mesopotâmia tinham vários deuses, mas os hebreus não. Os hebreus acreditavam em um único Deus. Então eu coloquei essa imagem aí para representar essa crença em um único Deus, né? Então a gente diz que eles eram monoteístas. Isso foi um fator muito importante para eles. Por quê? Porque como a maioria dos povos antigos acreditava em vários deuses, o fato deles acreditarem em um Deus só era um grande diferencial. Então isso permitiu que eles se mantivessem muito unidos, né? Porque eles eram um único povo que acreditava em um único Deus. Então eles se identificavam muito com essa crença, eles se protegiam e se mantinham muito unidos porque eles eram diferentes nessa forma. E
essa crença em um único Deus nasce nos hebreus, mas acaba influenciando outras religiões que vêm depois, como o islamismo, que acredita em um único Deus, né, uma religião que existe até hoje, ou o cristianismo, né, que acredita também na existência de um único Deus. Então essa crença, essa religião dos hebreus acaba influenciando na criação de outras religiões. E aí nós temos então um outro mapinha que nós vamos falar sobre um outro período dos hebreus. Então, recapitulando, nós falamos que os hebreus começaram se organizando em tribos independentes. Depois eles consideraram que era melhor ser um reino só. No entanto, os hebreus passaram por 3 períodos diferentes e é importante destacar que a história dos hebreus ela tem muitos registros na Bíblia, né? A Bíblia é uma das grandes fontes de conhecimento sobre o povo hebreu. É óbvio que alguns escritos precisam passar por estudos mais minuciosos para saber se realmente foi desse jeito, mas alguns acontecimentos relatados na Bíblia já são comprovados como de fato acontecidos, né? Que tenham acontecido de verdade. Então a Bíblia, o Antigo Testamento, é uma grande fonte de conhecimento sobre os costumes dos hebreus, sobre acontecimentos, sobre as guerras, sobre o domínio de territórios dos hebreus. E aí a Bíblia relata que os hebreus passaram por 3 tipos de governo. Nós tivemos o primeiro, que era o governo das tribos, né? Que a gente chama de patriarcas. Cada tribo era governada por um patriarca, um homem que era considerado o pai daquela tribo. Depois nós temos o período dos juízes, me perdoe. Antes da gente chegar no período dos reis, na monarquia, nós temos um período em que o povo hebreu fica sem governante. E quem passa a governar o povo hebreu? São juízes, são chefes militares que então vão comandar o povo nesse domínio de território. Então nós temos a eleição, né, a escolha de um rei, e aí nós temos o terceiro período, que é o período da monarquia. Sobre o período da monarquia, é importante destacar que nós tivemos 3 importantes reis no começo. Nós tivemos o rei Saul, que foi o primeiro rei do povo hebreu. Depois nós tivemos o rei Davi, que foi um rei muito importante e conseguiu centralizar todo o poder nas mãos dele. E depois nós tivemos o Salomão, que foi o filho do rei Davi, que também dominou esse território, foi rei do povo hebreu e conseguiu garantir que o povo se mantivesse unido sobre o seu governo. No entanto, após a morte de Salomão, o povo hebreu acabou se dividindo em dois. Então nós temos aí no mapinha mostrando para vocês a parte azul em Reino de Israel e a parte laranja, amarela, Reino de Judá. Foram esses 2 territórios, né? O povo hebreu acabou se dividindo nesses 2 territórios após a morte do rei Salomão. Então, com essa divisão, o povo hebreu acabou se enfraquecendo novamente e passou pela dominação de vários povos, né? Vários povos que chegaram àquela região conseguiram dominar o povo hebreu, porque agora eles estavam um pouco mais enfraquecidos, porque não tinha todo aquele sentimento de união, eles não estavam debaixo de um único governo, estavam divididos entre 2 reinos, né? Então, eles acabaram sendo dominados por vários povos, e essa dominação por vários povos, esses povos faziam o povo hebreu de escravos, né? Maltratavam, proibiam ele de usar os seus costumes, a sua cultura. Então, foi um período muito difícil e, por conta disso, os hebreus acabaram saindo dessa região. Esse período fica conhecido como diáspora, né? Então tá aparecendo aí para vocês um mapinha que mostra um pouquinho sobre a diáspora. Vocês vão ver que os hebreus acabaram se espalhando por vários territórios, né? Então nós temos eles saindo aqui da região, aqui onde eu estou circulando, a região, né, da Palestina, e eles acabaram se espalhando por vários territórios. Eles se espalharam então para a Europa, se espalharam então
aqui para a Ásia, né? Então nós temos todas essas setinhas que aparecem aqui para vocês, são dos lugares para onde os hebreus acabaram indo, né? O povo hebreu acabou indo. Então imagina só, eles tinham um território, tinham um lugar que era deles, e de repente, por estarem sendo sempre dominados, eles acabaram preferindo fugir. Então deixaram de ter um território deles, deixaram de ter a nação deles, né? Se espalharam pelo mundo, e foi assim durante muitos anos, eles espalhados pelo mundo. Esse movimento de se espalhar, como eu falei, então fica conhecido como diáspora, certo? E os hebreus, então, só vão conseguir ter uma nação deles, um território deles novamente em 1948. Então, demora muitos anos. Eles passaram muitos anos dispersos, sem ter uma nação, sem ter um território. Mas hoje, o território do povo hebreu é reconhecido como o Estado de Israel, certo? Que fica ali mesmo, no território onde era a Palestina. Então, o mapinha está aparecendo aí para vocês novamente. Nesse território onde era a Palestina, então é o território onde hoje é reconhecido esse território, essa nação do povo hebreu, que hoje é reconhecido como Estado de Israel, certo? Hoje é um país reconhecidamente internacionalmente. Tudo bem, pessoal? Então, o sexto banco, ele vai tratar sobre os hebreus, e essas são as principais informações que vocês precisam ter sobre esse povo, e eu espero que isso auxilie vocês, então, na execução dos exercícios, e qualquer dúvida, nós estamos aí, tá bom? Um beijo e até a próxima!